azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali, Senhor, ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Veremos. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. E as nações andarão na sua luz. A igreja. E as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro. Além do rio azul, Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Declare. Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. morte e choro, Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. nunca mais. Morte e choro, Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. nunca Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os
Bom dia, igreja, graça e paz. Acho que estamos todos em casa, né? Todos da casa mesmo. Então, todo mundo conhece esse caderno, que inclusive está completo, né? Então, um caderno cheinho de motivos de oração, né? E que a gente sabe que o Senhor atende, né? A gente, quando eu pensei, né, na oração, já me vem na cabeça quantas vezes eu vim escrever nesse e em outros, né? Ao longo desses, acho que 14 anos que estamos aqui. Quantos pedidos que a gente já não marcou aqui, quantos Deus fez ainda mais do que a gente imaginava, muito além. Né? Até aqui, só na primeira página, eu já vi algumas coisas que eu escrevi e que Deus já atendeu. E, assim, e aquilo que Ele não atendeu, a gente sabe o que Ele vai fazer da forma que Ele achar melhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Né? Então, vamos orar. Né? Então, Senhor, entregamos esse caderno em Tuas mãos, como também entregamos os pedidos do nosso coração a Ti, Senhor. Cremos em Ti, sabemos que o Senhor faz infinitamente além daquilo que imaginamos. Somos gratos, Senhor, porque não somos dignos de nada, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, atende a cada pedido e faz muito além do que a gente imagina, Deus. Te agradeço por isso, te agradeço pelos pedidos que estão aqui, que já foram atendidos ou que já estão prestes a atender num estalar de dedos do Senhor. Mas também sabemos que muitas coisas o Senhor ainda não atendeu porque não é essa a Tua vontade para a nossa vida. Então, que o Senhor acalme o nosso coração nessa espera, que o Senhor venha mexendo em tudo aquilo que o Senhor sabe que é o ideal para nós, Deus. Nós cremos. Então, atende aos pedidos da Tua igreja, Senhor. Traga cura àqueles que necessitam, restaura os enfermos, Senhor. Restaura as finanças, restaura os empregos, Deus. O Senhor faz novo se for necessário, Senhor. Sabemos que tudo, até essas coisas ruins que nos acontecem, tem um propósito Teu, Senhor. Então, entregamos nossa vida, nosso coração inteiramente a Ti, Deus. Também entregamos a nossa nação para que seja o Senhor a governá-la, Senhor. Coloca Tuas mãos, ajusta tudo aquilo que está errado, Senhor. E traga, Senhor, traga um renovo a essa nação, já esteja à frente das próximas eleições, que seja alguém escolhido por Ti a governar essa nação, Senhor. Também lhe peço pelos dízimos e ofertas que aqui serão depositados, que o Senhor faça prosperar na vida de quem entrega, mas prosperar principalmente a Tua obra aqui na terra, Senhor. Que cada centavo colocado aqui, Senhor, seja de coração e seja para o Teu crescimento, Senhor, para o crescimento da Tua obra. Como também lhe peço, Senhor, e lhe oferto as nossas vidas, Senhor, para que sejamos dignos de levar a Tua palavra adiante através de testemunhos de vida, Senhor. Que o Senhor nos use aonde nós pisarmos para levar adiante a Tua palavra, para levar adiante a Tua mensagem, Senhor. É o que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Em resposta a Ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a Ti, Falei com você. há uma ação, Meu marido. me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Eu deixei o coisa aí. Amém. Vamos orar. Ó Deus, que privilégio que é sempre estarmos aqui na sua casa. E por que eu digo que é um privilégio? Porque o Senhor está aqui entre nós. O Senhor é um Deus que cumpre suas promessas, e o Senhor mesmo falou que onde dois estiverem reunidos em teu nome, o Senhor estaria. E essa é a razão de sairmos das nossas casas e virmos para cá, para estarmos diante de Ti, diante da Tua palavra, diante da Tua presença, diante do agir do Teu Santo Espírito, Pai. Por isso eu clamo que o Seu Santo Espírito nos ministre nesta manhã. Não eu, mas o próprio Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém.
A pergunta de hoje é essa aí, que eu já vou pôr. Afinal, qual é o caminho ainda mais excelente? Quem é das antigas sabe a resposta meio que na ponta da língua. Tem alguém das antigas aí? Só eu, é? Tá bom. É, tá certo, mas ele mesmo disse que tem, quer dizer, usando Paulo, nas suas cartas ele fala deste caminho. Claro que Jesus é o caminho, mas, vamos dizer assim, fruto de caminharmos com Cristo, existe de fato um caminho excelente. E que esse caminho excelente, ele não é só o caminho excelente, mas ele tem que ser o teu e o meu estilo de vida. Porque se não for, aí realmente tem algo esquisito aí. Então, aqueles que estão com a Bíblia em mãos, eu vou projetar, mas vou dar um tempinho para você achar, porque esse texto, uma vez lido, dá vontade de levantar e ir embora para almoçar, porque ele próprio já é uma pregação, né? Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Muito embora a gente vai ler também o último versículo do capítulo anterior, que é o 12, mas o texto maior mesmo nós vamos ler no 13, mas você vai ver que vamos ler um tiquinho do 12. Vou até abrir a minha também, porque aí a gente simula um tempo parecido aí para abrir. Ó, já estou no Novo Testamento, tá? Só para dar uma dica. Já cheguei sem querer tão rápido também na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E vamos lá, o texto, que é a resposta do que é o caminho mais excelente, qual é o estilo de vida do cristão. Na minha Bíblia tem... primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1. A partir do verso 1. E o anterior, ele diz assim, entretanto, porque ele fala de vários dons, né? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E aí ele vai entrar no que ele chama de melhores dons. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, vou deixar aqui. Se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, que é um dos dons mais maravilhosos que Deus pode nos conceder. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz. Sabe o que é uma palavra de conhecimento? É algo que eu peço também muito a Deus. Os das antigas sabem. É quando você está diante de um homem de Deus ou uma mulher de Deus e Deus revela a essa pessoa situações da sua vida que só você sabe, mas ninguém. Aí você fala, como é que essa pessoa falou tanto da minha vida se eu nunca tinha visto essa pessoa na frente? Isso é dom de conhecimento, palavra de conhecimento, é algo totalmente sobrenatural. Ou seja, você está diante de uma pessoa e Deus revela para a pessoa. Eu lembro muito bem, há muitos anos atrás, alguns chegaram a conhecer, mas poucos, pastor Miguel Piper. Ele era parceiro do pastor Tomás, que Tomás ainda é vivo, Miguel Piper morreu na Covid. E era um tremendo homem de Deus, já um senhorzão e tal, mas tinha revelações, era um negócio absurdo. E ele vinha de vez em quando pregar no nosso culto de sexta-feira. E tinha uma pessoa que estava começando a frequentar a igreja, um cara sozinho, meio estranhão assim, porque tinha tido lá uma situação esquisita que quase que matou a ex-esposa, dando um tiro lá da varanda, a mulher estava lá embaixo, um negócio bem louco. Mas ele achava injusto, e claro que a mulher estava tentando botar ele na cadeia, porque o cara simplesmente tentou matar. E ele achava injusto toda aquela situação e tal, e coisa.
E aí, um dia ele veio orar com o pastor Miguel. O pastor Miguel nunca tinha visto essa pessoa na vida, porque ele frequentava pouco aqui. E a gente, como já era obreiro, diácono, sei lá o que a gente já era, a gente ficava acompanhando as pessoas, trazia as pessoas para perto do pastor, ficava do lado intercedendo e tudo. E esse pastor, ele encosta no ouvido dessa pessoa que nunca tinha visto, porque a queixa dele era que aquilo que ele estava passando não era justo, ele falava isso, ele encosta na orelha e fala assim, você está querendo justiça, né? Pois saiba do que você precisa é misericórdia. Eu quase caí, meu. Porque como eu sabia a situação, eu falei, como assim? Como é que esse cara que vem de Curitiba, que nunca viu esse cara na frente, acerta tão... Você conheceu ele, né, Carmo Miguel? É. Então, isso é um dom. Mas Paulo ainda diz, ainda que tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, meu amigo, nada serve. Nada serei. Ainda que eu dê aos pobres, ou seja, caridade, generosidade, tudo o que possuo, entregue meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. No amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Uau! Essa é a essência do Evangelho. Se tem algo central, você pode esquecer absolutamente tudo, mas algo central no Evangelho. O que é o Evangelho? O que é Deus? Deus é amor. João, apóstolo que Jesus amava, escreve isso na sua primeira carta. Deus é amor. E ele sendo amor, e nós sendo filhos amados da parte dele, nós temos, de todas as maneiras, não é opcional, é obrigação nossa exercer esse amor, o qual recebemos da parte de Deus. Então, é disso que nós vamos falar, porque o próprio Paulo, durante muito tempo, até mesmo na época de Paulo, o pessoal fazia de tudo para tentar cumprir os mandamentos, a lei, cumprir a lei, que está lá em Êxodo 20, né? Que a gente sabe, eu vou ler só, citar alguns, não terá outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor em vão, guarda o sábado, e tal, e coisa, mas depois, porque assim, os 10 mandamentos que foram entregues a Moisés, eles foram entregues em 2 tábuas. A primeira tábua tinha 4 mandamentos, que eram os relacionados a Deus, esse, não ter outro, não construir imagem de escultura, guardar o sábado, não difamar a Deus, os 4 depois. Aí depois, na outra tábua, tinha os outros 6, relacionados a nós. Então, não matar, não adulterar, não mentir, não profanar falso testemunho, não cobiçar. Era isso. Então, 4 e 6. Mas o que é isso? O que são esses mandamentos? Ou seja, se eu amo a Deus, eu não terei outro. Se eu amo a Deus, eu não vou ter interesse nenhum em construir uma imagem para adorá-lo. Se eu amo a Deus, eu vou arrumar tempo para adorá-lo. Então, esse sábado que é colocado é para quê? É arrumar na minha agenda um tempo que eu possa estar com Deus, senão nem isso a gente faz. Então é isso, se a gente ama a Deus, esses 4 estão liquidados, já está resolvido. Agora, se eu amo a Deus, eu vou respeitar a Lídia, não vou adulterar. Se eu amo a Deus, não, se eu amo o próximo, eu vou respeitar. Se eu amo o próximo, eu vou respeitar a vida dele, não vou matar. Se eu amo o próximo, eu vou respeitar a idoneidade dessa pessoa, não vou mentir. Se eu amo o próximo, não vou ter interesses errados com relação às propriedades dele ou os bens dele, não vou cobiçar. Então, no fundo, a síntese da lei é o quê? É o amor. Era praticamente falar, ama.
Porque se você amar a Deus e amar o teu próximo, você não vai fazer nada do que a lei está mandando. Não precisa da lei. Não precisa da lei, é exatamente isso. Por isso que Paulo fala em Romanos que o amor é o cumprimento da própria lei. Romanos 13:10, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Ah, meu Pai, não terei outros deuses diante de mim, não vai tomar o nome do Senhor em vão, vai guardar o tempo, vai ter um tempo para se dedicar para Ele. Com relação ao próximo, quando diz amar ao próximo, começa como amando sua família. Por isso que diz, honre seu pai e sua mãe. Então, se você ama a sua família, você vai honrar seu pai e sua mãe. Não tem como não fazê-lo. Não tem como não fazê-lo. Não vai cobiçar, não vai adulterar e por aí vai. Mas então, voltando ao texto, ainda que eu tenha, que eu fale, que tudo isso, sem amor, nada acontece. Então, ele faz, primeiramente, uma comparação. Ele compara algo que é tremendo hoje, e muitas pessoas se dão muito bem com relação a isso, por ter essa qualidade, por ter essa facilidade, vídeos políticos, né? Então, ele compara amor com eloquência, que é o poder de influenciar pessoas. Então, quando ele começa, logo no começo, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, isso é eloquência. Essa facilidade que você dá o microfone na mão de um cara e, ele vai te convencer de alguma coisa. Então, cuidado com isso. Mas ele diz, ainda que eu tenha toda essa eloquência que o mundo dá, se eu não tiver amor, isso não vai servir para nada. Então, ele compara a eloquência, depois ele compara o quê? Profecia, que, como eu falei, é tremendo. Eu já presenciei, acredito nisso, eu sei que é um dom de Deus, já presenciei algumas vezes. A Lídia, no início da nossa conversão, bem no início também, a gente foi participar de um jantar, né? Um jantar de casais, né? Que foi na casa de um irmão. A gente não conhecia ninguém. A gente estava começando e aí um casal amigo que era do meio falou, vamos lá, tal, vai ser legal. Nós fomos lá, sem conhecer absolutamente ninguém. E no final também teve um pequeno momento de oração e chegou um pastor para a Lídia, começou a orar com ela. Eu lembro que quando acabou, ela veio branca assim, Eu falei, Lídia, o que aconteceu? Aí ela falou, alguém contou para esse cara a minha vida, João. Falei assim, como assim? Você não tem ideia das coisas que esse cara falou. Ele sabe tudo do que eu estou passando, do que nós estamos passando. Isso é profecia. É tremendo? Muito. Marcou a Lídia, ela não esquece disso jamais, tem 25 anos isso. Mas ainda assim, passa. A fé é importante? Claro que é. Porque é o meio que nos conectamos com Deus. Mas ainda assim, comparado ao amor, não vai. Caridade é importante? Claro que é. Representa, não, mas só que caridade representa uma parte do amor. E que muitas vezes eu sou capaz de praticar caridade sem amor nenhum. Um tempo atrás eu ouvi um negócio, não vou dar nomes, que eu evito esse tipo de coisa, mas um cara famoso, religioso, e alguém perguntou para ele, num canal de televisão, então, e religioso mesmo, bem religioso. Então, o senhor acredita que o ateu vai para o céu? Opa, claro, tem muito ateu melhor que muito cristão. Está pensando em obras, está pensando em caridade, está pensando em bondade. Só que o Deus que eu sirvo e a Bíblia que eu leio diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, que fé que o ateu tem? Na grana dele, na conta bancária, nada contra, mas não é isso que eu creio, não é isso que está escrito. Então, a gente escuta algumas coisas esquisitas, e o texto é claro com relação a isso. Então, a eloquência, a fé, a caridade, não dá. Agora, quais são as qualidades positivas do amor? Depois a gente vai entrar nos ingredientes, que são 9, mas as qualidades positivas, meio que rapidamente, a gente percebe que a paciência é uma qualidade positiva, porque é o amor que espera para começar, sem pressa, calmo, pronto para agir quando é convocado, porque às vezes a gente quer antecipar, quer se precipitar. Não, deixa ser convocado, aí você entra com tudo. Benignidade, ou seja, ter reação de bondade com os que te maltratam.
um amor à verdade, né? Parece óbvio, mas às vezes a gente ainda encontra pessoas que se dizem cristãos e que ainda nem sempre é sim, sim, não, não, né? Às vezes dá uma escapadinha e meio que ou exagera ou mente. Então, o amor é verdade, o amor é tolerância, capacidade de suportar, e o amor é confiança, dar crédito. Agora, ele também tem algumas, é estranho falar assim, né? Mas ele tem umas qualidades negativas, o amor. Negativas porque começa com não. E ele tem várias até. Então, ele não inveja, não é leviano, não é orgulhoso, não é desconfiado, não se irrita e não tem bons olhos para injustiça. Esse é o amor que Paulo descreve. Agora vamos entrar um pouquinho mais dentro do que são esses ingredientes do amor que Paulo acabou de descrever. Porque eu confesso que se cada um de nós sairmos hoje daqui, cientes de que eu estou nesse mundo para amar, eu já vou estar feliz pra caramba. Falando para mim também. Falando para mim também. Porque foi para isso que Deus nos criou. Você acha que Ele manda o Filho dele morrer na cruz por um ser pecaminoso como nós, que não merecemos, para que a gente passe esse tempo aqui sem amar, sem refletir o amor de Deus? Não é possível, irmão. A gente não pode aceitar isso de jeito nenhum. Às vezes você pode falar, mas João, não é tão fácil. Eu não estou dizendo, não tem nenhum lugar aqui que diz que ele é fácil. Nem nos positivos, nem nos negativos, nem nos ingredientes. Fácil não é, mas ele é possível. Gravem isso. Não tem nada que Deus tenha escrito na palavra dele que seja impossível. Sabe por quê? Porque ele é um Deus santo. Ele é um Deus justo, um Deus verdadeiro. Então, ele não poderia escrever algo aqui que você olhava e falava, pô, Deus, desculpa, mas não rola isso aqui. Amar inimigo. Como assim amar inimigo, Deus? O senhor, então, não sabe o que é inimigo. O senhor amou algum inimigo? E aí ele vai listar todos os inimigos que ele amou. A questão é que muitas vezes a gente não tem o entendimento do que é amar o inimigo. Amar o inimigo realmente não é sentar, convidar para comer uma pizza, tomar um suco, tomar o que for que você queira tomar com ele. Isso não é amar o inimigo. Porque aí nós não teríamos essa capacidade. Aí sim você poderia dizer como eu, isso é impossível. Agora, amar o inimigo é não desejar o mal dele. Posso? Posso. Amar o inimigo é orar pela vida dele. Posso? Posso. Amar o inimigo é não falar mal dele. Posso? Posso. Acabou. É isso. Então não tem nada aqui que você possa dizer para mim, João, não dá. Dá. Pela nossa força? Não. Pela força do Espírito Santo em nós. Porque é Ele que nos transforma. Nós nascemos pronto para isso? Não, nós vamos falar um pouquinho disso. Isso vem pela prática. Prática incessante. Nós sabemos que a gente recebe um corpo e um físico que precisa ser preparado. Então, você quer ganhar músculos físicos, tem uma frase que muitos que são desse meio conhecem, é no pain, no gain, certo? Ou seja, se não doeu, não tem ganho, tá certo, doutor? É isso? Conhece essa frase? Conhece? Então, se para o físico tem no pain, no gain, ou seja, eu preciso exercitar para desenvolver físico, como é que eu não preciso exercitar a minha alma, os músculos da minha alma, para que eu de fato ame? Eu também preciso praticar isso. De que maneira? Todo dia, tendo alguma atitude de amor. Alguma atitude de amor. De que maneira? Se envolvendo. Se envolva com as pessoas, se envolva com os problemas, se envolva com as adversidades, não simplesmente se isole, tipo, isso não é comigo, não tem nada a ver com isso, já basta os que eu tenho. E não, é dessa maneira que a gente vai realmente proporcionar, porque uma coisa é tentar agradar, eu estou falando tanta coisa que vai vir pela frente, mas é para reter mesmo. Uma coisa é tentar agradar, a outra é de fato
proporcionar prazer. E é isso que eu mais quero para cada um de nós. Proporcione prazer hoje, não amanhã. Porque lá no enterro da minha mãe, um monte de flor, coroas de flor. Da própria igreja, do Caio e da Clara. O Caio e da Clara foi engraçado, porque colocaram bem fora, tem lá a salinha, aí como já estava lotado lá, colocaram uma fora ali. E aí quando eu e Lídia chegamos, estavam os meus irmãos ali, porque estava lá os nossos sentimentos, tá, papai, Caio e Clara. E claro que ninguém sabia. Então eles estavam quase mandando devolver a coroa. Acho que isso aqui não é daqui não. Pode levar embora. Está aqui vocês. Pode levar embora. Aí eu cheguei e falei, não, cara, isso é de uns amigos nossos, deixa aí. Então tá bom. Então tá bom. Foi tão fofo da parte deles. Mas enfim, um monte de flor. E nesse aspecto, eu agradeço que a minha mãe ganhou realmente muita flor enquanto viva. Mas eu fiquei pensando, mas será que todo mundo ganha? Porque dá para morto, ele não está vendo, não. Se você acha que ele está vendo, ele não está vendo, não. Você acha que ele vai levar alguma rosinha no bolso, também não vai levar. Então, vamos pedir a Deus e o Espírito Santo de Deus para que a gente comece cada vez mais a proporcionar prazer hoje. Hoje. No almoço, de tarde, de noite. De que maneira? Às vezes é uma palavra, às vezes é um gesto, às vezes é um toquezinho, um toque as pessoas, um abraço, né? Outro dia eu ouvi um testemunho de uma irmã que foi tocada por Deus para abraçar alguém e aquilo sentiu que era algo importante a ser feito. Então, por favor, vamos ser um povo que realmente favorece e proporciona prazer na vida daqueles que estão precisando. E olha, o que não falta é gente precisando. O primeiro ingrediente do amor é a paciência, porque o amor, desculpa te dizer, se você não sabia, ele é sofredor. Se você acha que você vai amar intensamente alguém, filho, esposa, marido, sem que passe por uma boa escola de sofrimento, desculpa, pém. Lembra-se, tinha o Ciro em algum lugar aí. Essa é a atitude normal do amor, o amor passivo, o amor que espera para começar, sem pressa, calmo, pronto para agir, quando convocado. Isso em nós muitas vezes gera sofrimento, porque eu já queria fazer, eu já queria ajudar, e Deus está falando, não quero que você se envolva, é eu que estou tratando. É por isso que eu estou dizendo que tem sofrimento, porque às vezes a gente quer antecipar, quer fazer, e Deus não, Deus está ensinando, Deus está moldando, Deus está transformando, então você tem que esperar. E essa espera às vezes dói, Outro ingrediente desse amor, bondade. O amor é benigno, como eu falei, ele é ativo. Você já prestou atenção quanto Cristo gastou? Nós já falamos isso outro dia na Bíblia aqui também. Quanto Cristo gastou em fazendo o bem. Boa parte da vida de Cristo aqui, do ministério do Cristo, foi fazendo bem. Ou foi ensinando, ou foi curando, ou foi libertando, foi fazendo bem. Tanto que multidões o cercavam, multidões iam atrás dele. Por quê? Porque ele fazia o bem. Então, de novo, o que eu já antecipei, existe uma diferença muito grande entre tentar agradar e, de fato, proporcionar prazer. E o que eu quero deixar para vocês e para mim, proporcione prazer. Sabe quando às vezes a gente proporciona prazer? Eu tenho tentado fazer isso cada vez mais, É quando às vezes a gente se cala. Se cala diante de uma crítica que veio na boca. Sabe aquela? Aí, não, volta. Deixa quieto. Porque, para que tanta crítica, É que às vezes eu pego ela, mas é no amor, viu, Lídia? Tinha um negócio
lá atrás, muitos anos atrás, que às vezes me tirava do sério. Olha que bobagem. Era entrar no lavabo e não ter toalha. E por que não tinha toalha? Que tinha acabado a toalha da casa? Não. É porque era dia de tirar a toalha para lavar. Ok, beleza, até aí. Mas na minha concepção do perfeitão, por que ao tirar já não colocou uma nova, uma passadinha, uma limpinha? Então, quando eu entrava no lavabo e não tinha toalha... Agora, olha o absurdo. Limpou a casa toda, fez às vezes o almoço, fez a janta, fez isso, fez aquilo, fez o café, parará. E eu vou reclamar do quê? Da toalha no lavabo. É brincadeira isso? Porque foi o que eu passei a fazer. Você acertou, Clara. Nossa, ela agora bota 3 toalhas. Não, mas antes disso eu passei também a fazer o que a Clara falou. Vai lá e pega você, mamão. Agora, reclamar de alguém que passou o dia inteiro trabalhando e você só vai olhar a bendita toalha do lavabo? Ah, não dá, né? Não, eu passei a me cobrar. Você acha certo, Maria Cecília, isso? Ah, não sabe. Ô, Cris, o Giba reclama de alguma coisa? Não achou. Mas a mulher, pelo menos, ele acha em casa? Ah, tá bom. Você tá... Então, deixa eu falar. Lembre-se, porque toda essa coisa aí de velórios e tal, tem me feito refletir um pouco mais nisso também, porque esses últimos meses, eu estou estimando que em um ano, pelo menos, eu vou ter passado por 12 velórios. Fila está andando. Né? Então, eu e você temos que ter a certeza de uma coisa, que a gente só vai passar uma única vez aqui. Não perca a oportunidade que eu e você estamos tendo de proporcionar prazer a alguém. Não perca. Não vai ter outra. Não vai ter outra. Não vamos passar por esse mesmo caminho novamente. Não vamos. Outro item, generosidade. O amor não é invejoso. Outro item, humildade. Não se vangloria e não se ensoberbece. Principalmente nesse da humildade, eu tenho que te lembrar o seguinte. Coloque um selo em volta dos seus lábios para não ficar falando. Você viu o que eu fiz para você? Lavei toda a louça. Está aí um presentão. Para mim é um presentaço. Mas faça de boca fechada. Porque também não pense que ela vai reparar. Ela não vai. Por que vocês não reparam? Seria tão legal também, de vez em quando, falar, João, você lavou a louça, que legal que foi. Não, vocês não reparam. Então a gente fica tentado a falar. Você viu? Para ver se a gente... Não, Bruno, quando você faz alguma coisa, a tua mãe percebe? Olha, mas você, Silvana, muito bem. Não, mas coloque um selo em seus lábios e esqueça o que você já fez. O amor esconde dele próprio. Quando a gente ama, a gente não quer, ou tentamos não querer reconhecimento, vamos pôr assim. Cortesia, o amor é cortês. Já parou para pensar nisso? Ele não se porta inconvenientemente. Que coisa tremenda. Eu admiro demais pessoas que não são inconvenientes. Admiro mesmo. Porque eu conheço algumas que dá vontade de... tão inconveniente nas brincadeiras, nas colocações. Então vamos orar, vamos pedir a Deus para que a gente seja pessoas mais sensatas, mais realmente que se portam melhor. Você quer ver um exemplo bobo, mas que incomoda? Você já vê alguém que tem uma direção...
A mulher vai com o coração na mão, os filhos vão orando. Pô, você ama. Você não está amando nessa hora. Faz isso quando você estiver sozinho. Agora, você está com a tua mulher, você está com os teus filhos, está com a tua sogra. A tua sogra, então, está quase morrendo. A sogra está quase morrendo. Mas você está... Não dá. Isso não é amar, não. Coisa simples. Pensa nos outros, meu. Não, mas é que o meu jeito de guiar... Mas que jeito de guiar? Isso não é jeito de amar. Eu estou achando tão legal porque a gente vê as pessoas se entregando. A sensação de estar aqui à frente é boa. Porque pelo riso, pela cutucadinha de leve, esse é você, seu mala. Tipo, né? Aproveita, porque aqui é o lugar de ser honesto mesmo. Se o cara está fazendo isso, pode cutucar, pode reclamar. Então, vou dizer, você pode pôr a pessoa até mais inculta num grande ambiente de ricaço. Se essa pessoa tiver um reservatório pequeno que seja de amor, ele vai ser conveniente, ele não vai ser inconveniente. Ele vai saber se portar quietinho, na dele ali, tranquilinho e tal. Agora, quando a pessoa não tem esse reservatório de amor, vai ser inconveniente. Coisa desnecessária. O amor, o que mais que ele é? Altruísmo. Não busca seus próprios interesses. Sabe qual é o maior direito que o amor te dá? É de você abrir mão dos teus direitos. Que demais que é isso, cara. Que demais que é isso. Abra mão dos seus direitos por aqueles que você ama. Abra mão, abra mão. Ele vai além, nem sequer os seus próprios direitos te envolve tanto. Tem uma passagem lá em Jeremias 45:5 que diz: e procuras tu grandezas para ti mesmo. A palavra diz, não as busques. Ou seja, se a tua vida é só procurar grandeza para você, a palavra de Deus hoje está dizendo para você e para mim, não perca tempo com isso. Tem coisas tão mais relevantes, tão mais importantes do que isso, de buscar grandezas para você, porque vai ficar aí, junto com as coroas de flor, com tudo, vai ficar, ninguém leva. Então essa coisa de poder, por amor, você poderá praticar o direito mais elevado, que é de renunciar os seus direitos. Não é tremendo isso? Vamos tentar fazer? Vamos tentar fazer. Agora eu quero entrar num ponto que muitas vezes a gente não dá o devido valor. Porque o amor, ele exerce domínio próprio. Nós estamos falando de domínio próprio, nós estamos falando, sabe do quê? De gênio. Aquele cara é muito legal, mas ele tem um gênio. E a gente acha que isso é pouco. Que é talvez uma pequena falha de moral, uma influência familiar, mas não é tão sério assim, né, João? Afinal, é só, o cara até que é bom, mas tem esse gêniozinho um pouco atrapalhado, mas uma questão de temperamento, não é algo a ser levado tão a sério assim. Sabe qual é o problema? A Bíblia leva. E quando a Bíblia leva, aí eu preciso tomar atenção. A Bíblia leva, eu acho que esse eu até pus aqui. Olha aqui, ó, Provérbios 25:28. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então a Bíblia condena o teu mau humor. Vou pôr assim. A Bíblia condena o teu gêniozinho encardido. Então hoje, vamos deixar esse gênio aqui. Porque se você achava que era... O resto era tudo bacana, mas o meu gênio é chatinho. Não, então ele vai deixar de ser. Pessoas com ânimo facilmente perturbável, irritável, melindrosa. Como entender melhor isso? Consideremos duas formas para entender isso melhor. Tem dois tipos de pecado, o do corpo e do humor. Onde a gente acha isso? Lembra da passagem do filho pródigo? Muito bem. O filho pródigo foi o que pecou com o corpo.
Como é que ele pecou com o corpo? Entrando na bagunça, na bebedice, glutonaria, na lascívia. O corpo dele, a ponto de, a gente lembra a passagem que ele fala, estou com vontade de comer até comida dos porcos. Lembram disso? E aí ele lembra que os funcionários do meu pai comem melhor do que eu. Então o corpo dele estava terrível. Então ele pecou com o corpo. E o irmão mais velho pecou com o humor. Por quê? Ele era o trabalhador, ele era o correto. Vou até ler aqui. Não, e fora que, de uma maneira geral, a sociedade diz que sempre o pior é o filho pródigo. A vida inteira a gente entendeu isso. O cara abandonou o pai, hein? O cara fez isso, o cara fez aquilo, virou as costas para o pai, pediu a herança e foi embora. Então, o ruim era o filho pródigo, o filho mais novo, que caiu no mundanismo, caiu na ganância por ouro, ou mesmo bebedice, e essa influência é responsável por amar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o mau gênio do filho mais velho, o de boa moral, paciente, trabalhador, sabe o que acontece com ele? Ele fica lá fora. O bebê mimado, que nem entra na casa do pai para festejar a volta do irmão. Então significa que aquele que peca com humor, ele impede o pródigo de entrar no reino de Deus. Impede. Que era o que ele queria. Ele não se conformava que o pai estava feliz com a volta do filho. Dá para ser assim? Não podemos. Parecia que o cara era o perfeito, era o trabalhador, era o que ficou a vida toda junto do pai. Não. Sabe por quê? Nessa história, a gente vê o quê? Inveja, vê raiva, vê orgulho, vê uma crueldade, vê uma justiça própria, vê irritação, obstinação, rabugice, mimimi, chatice. Uau! Tudo que você possa imaginar de ruim. Tudo, tudo. E veio como? É o gênio dele. Personalidade dele é ruim, é do diabo. Está escrito aqui, está escrito aqui. Então, hoje é dia de renunciar a isso, falar, Deus, eu não aceito isso para a minha vida. Parecia que era algo tão irrelevante, nunca tinha tomado uma burdoada desse jeito, e esse pastor me deu. Desculpa, você veio, né? Podia ter ido passear no parque. Mas já que veio, Deus mandou, não sou eu não, é Deus que manda. Deus que manda. Então, por favor, gênio não é legal, não, porque esconde muitas vezes o que está por baixo. O que está por baixo, às vezes, é uma podridão. O que está por baixo pode destruir lares, o que está por baixo pode destruir tudo, relacionamentos e tal, e tudo começando com um gênio difícil, um gênio ruim, um humor ruim. Então, meus queridos, não é assim. Agora, deixa eu dizer, é na base da força da vontade que a gente vai amar dessa maneira, como a gente está dizendo? Não, não é dessa forma. É realmente através do amor de Deus. Então, ao amar e ao receber esse amor que Deus tem por mim, aí esse amor começa a fluir de mim, ou fluir de nós. Do contrário, não vai rolar. Porque é assim, tendo, Filipenses 2:5, Paulo diz o quê? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, a gente tem que caminhar todos os dias das nossas vidas para sermos parecidos com Ele. E ao ser parecido com Ele, Ele amava. Se Ele amava, eu posso amar. Se Ele amava, eu posso amar. E como é que eu posso amar? Recebendo e me relacionando com esse Deus que é amor. Ele é amor, Ele não é perdoador, Ele não é compassivo, Ele é tudo isso. Mas a essência de Deus é dita de uma maneira clara, dizendo, Deus é amor. Amor, é isso que Ele é. E nós temos a mente de Cristo. Ainda fechando a receita, esqueci de comentar também que o amor é inocente, ou seja, ele não suspeita o mal, o amor vê o lado bom das pessoas. Eu sei que hoje em dia está cada vez mais difícil para isso, eu mesmo me deparo, tenho me deparado muito na área profissional, de você contrata alguém, parece que vai dar certo, quando vê, vai embora, e não é tão simples hoje você não suspeitar o mal, mas
somos orientados a isso, a não suspeitar o mal. Mesmo quando você toma umas burdoadas na vida, ainda assim é para não, ou seja, o amor vê o lado bom, não expõe a fraqueza dos outros, mas cobre todas as coisas, acredite nas pessoas. Eu sei que às vezes é difícil para mim também, mas nós somos orientados a fazer isso, a acreditar nas pessoas, porque dessa maneira nós as encorajamos. E todos nós aqui precisamos ser encorajados. Sinceridade, a sinceridade também é o último, ela não se regozija com a injustiça, mas se regozija realmente com a justiça. Agora, que amor é esse que a gente está falando até então? Porque a Bíblia mesmo fala que amor é esse que é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Na Bíblia a gente tem 4 tipos de amor. 4 tipos de amor. Tem um que é o menos falado, que é o amor storge, isso falando tudo em grego. Esse amor é o que se relaciona entre pais e filhos. Então, é um tipo de amor, né? Amor que eu tenho pelos filhos é diferente do amor que eu tenho pela Lídia, é diferente do amor que eu tenho por vocês. Então, o primeiro é o storge, que é entre pais e filhos. O segundo é mais conhecido, que é o philos ou filéu, que aí sim é o amor de amizade, entre amigos, um amor muito legal também. O terceiro, quer dizer, eu pus no terceiro, não necessariamente nessa ordem, é o amor eros, que é o amor da intimidade de um casal. Agora, o que nós estamos falando aqui essa manhã toda é o amor ágape, que é, de fato, o de Deus. 259 vezes esse amor aparece na Bíblia. Eu acho que eu pus uma aqui. Mas Deus prova o seu próprio amor. Qual? O ágape, para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é esse nível de amor que nós estamos falando nessa manhã. Não é o filé, ou o filos, não é o pai e mãe, não. É um nível de amor sacrificial, altruísta, bondoso, verdadeiro, tudo. Porque a nossa noção trivial de amor é uma emoção vivenciada, e que é boa, mas a ágape vai muito além disso. É um ato de vontade, é uma decisão tomada. Jesus foi à cruz porque fruto de uma decisão que ele tomou. Não é porque o João, em algum momento, fez algo que ele olhou e falou, nossa, tem que ir para a cruz. O João agora me obriga a ir para a cruz. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Então, outro texto que está em Lucas também, 6,35, que diz o quê? Amai, a ágape novamente, porém os vossos inimigos. Só o ágape ama inimigo. Está vendo? Não é o ágape de amigo que ama inimigo. Não. O que ama inimigo é o amor ágape. Não tem outro. Então, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Ou seja, para ser filho dele, eu preciso exercer o amor ágape. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira que não seja dessa forma. E esse amor, é claro que é sobrenatural. Não está em você, não está em mim. E não é algo que a gente consiga fazer por uma decisão, mas é algo que a gente faz pelo Espírito Santo de Deus. Porque se a origem está em Deus, então Ele vai te capacitar para isso. Ele é o maior interessado de que você seja como o filho dele e que exerça esse amor ágape. Porque o amor terreno é maravilhoso, mas ele muitas vezes se baseia na necessidade, ou seja, os casais, eu e Lídia, necessitam de intimidade, os amigos precisam de companheirismo, os membros da igreja precisam de suporte, tudo bem até aí. Não tem problema nenhum o casal ter essa necessidade de intimidade e companheirismo, faz parte, mas o ágape é oferecido livre de qualquer carência, ou seja, eu dou. Não é porque a Lídia está me dando. Não. Eu dou porque eu a amo. Independentemente se em algum momento ela me magoou, me fez sofrer, que pode acontecer porque nós não somos perfeitos. Agora, se eu deixar de amar a Lídia por causa disso, de que em algum momento ela fez algo que me contrariou, eu estou longe do amor ágape. O
Amor ágape não é troca, não é tipo, você fez, então eu faço. Você é fofinho, eu vou ser fofinho com você. Não, está muito acima disso. É uma decisão. Eu tomei uma decisão há 53 anos atrás de que eu ia amar essa mulher. E não mudo dela. Não mudo essa decisão e ponto final. Isso é uma decisão tomada. E como é que isso é sustentado? É por Deus, é claro que é. Não é porque eu sou bacaninha, o santarrão. Não, é por Deus. Porque andando com Ele, me relacionando com Ele, sentindo o amor dEle, eu sou impulgido, eu sou tipo, cara, como não amar essa mulher que Deus colocou na sua vida? Apesar de, eventualmente, pode falhar, como eu falho. Você não falha, não? Só eu e ela? A gente falha. Mas o nosso amor está acima de tudo isso. E é na prática. Meu Pai, o amor ágape é oferecido livre de qualquer carência, ou seja, pode ser doado livre e abundantemente. O amor terreno, ele ambiciona a reciprocidade, já falamos disso, ou seja, eu dou se der. Eu dou para aquele cara porque ele fala bem de mim. Eu dou para aquele cara porque ele põe a mãozinha em tudo que eu posto. Eu amo, mas a hora que ele falar mal de mim, a hora que ele parar de falar comigo, eu deixo de amar. Porque aí já não tem reciprocidade. Agora, a ágape é a oferta de mão única, sem exigir nada em troca. Você acha que Jesus exige algo em troca por te amar? Não, é uma decisão dele. E por último, o amor terreno escolhe quem amar com base em alguma medida de merecimento. Os que merecem a gente ama, os que merecem a gente faz, os que merecem a gente telefona, acontece, faz isso. Mas o ágape se firma sobre aqueles que o mundo considera indignos muitas vezes. Esse é o desafio nosso, amar o indigno, porque amar o bonzinho, amar o bacana, isso qualquer um faz. Mas não, é resolver amar aquele que não é amado. E, de novo, como ter esse amor? Primeiro, amamos a Deus. Segundo, amamos o próximo. Então, a hora que eu amo, de fato, de todo o meu coração, a Deus, Ele me capacita a amar cada um de vocês. É assim que tem sido. Minha experiência de 25 anos com igreja, com vocês, eu amo cada um aqui. Porque eu sou bom? Não. Porque esse amor vem de Deus. Reconheço isso. Se eu te falasse qualquer outra coisa, estaria mentindo. Agora, pelo fato de eu me relacionar com Deus, sentir o amor dele pela minha vida, os livramentos que ele tem me dado todos os dias na minha vida, aí a pergunta fica diferente, é como não amar vocês? Mas você viu aquele outro não é tão simpático. E eu sou com todo mundo? Também não. Vamos orar para que Deus nos capacite. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Que a gente possa estar refletindo de fato o caráter de Cristo. E ao fazer isso, você vai perceber que você e eu somos capazes de amar. Totalmente capazes de amar. Porque o amor gera amor. É como se fosse um processo de indução, é como se você colocasse um ímã do lado de um ferro e ambos começam a trocar essa energia causada aí. Então, a hora que eu amo esse Deus, a hora que eu sinto que sou um filho amado dele, esse amor ele acaba saindo de mim e alcançando os demais. Pai, eu quero colocar diante de Ti essa manhã, Senhor. Quero colocar essas vidas tão preciosas que estão nessa manhã, nesta igreja. O Senhor sabe a alegria que temos, eu e Lídia, de estarmos aqui. O privilégio que sentimos de poder experimentar a cada dia, e principalmente nos domingos, o Teu amor. Amor generoso, amor bondoso, mas um amor que age, um amor que responde, um amor que nos escuta, um amor que cuida das nossas vidas, Pai. E é por amar a Ti,
Eu amo cada um deles, Pai. Por isso, abençoa essas vidas, Senhor. Alarga os corações. O Senhor falou coisas importantes hoje aqui, principalmente alguns pontuais, como gênio, como humor, como personalidades difíceis. Que isso fique para trás hoje. Que isso fique para trás hoje, que o teu amor nos faça pessoas leves, que realmente têm prazer em proporcionar o bem, tem alegria em ver o outro feliz, o outro realizado, o outro sadio em todos os aspectos, Pai. Ah, que coisa tremenda que é estar na sua casa e contemplar o rostinho de cada um que está aqui. Cuida, Pai. Cuida das famílias, cuida dos sonhos, cuida dos projetos, Senhor. Esteja à frente de cada um. Que ninguém aqui se sinta só. Que a gente juntos possamos nos envolver cada vez mais. Porque é nos envolvendo que nós desenvolvemos músculos de gratidão, músculos de fé, músculos de um amor que talvez a gente ainda não esteja tendo ou praticando. Por isso eu os abençoo. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti.
Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, sem te conhecer assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim, ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Glória a Deus. Esses dias eu estava preparando uma mensagem que a gente deve compartilhar em breve com a igreja. E um dos temas que o Senhor estava colocando no meu coração era falar sobre a indiferença. E que eu acho interessante, quando a gente fala sobre o amor, de certa forma, o João estava antecipando aquilo que a gente vai conversar. Porque quando a gente pensa assim, qual que é o contrário do amor? O que é o anti-amor? O que é o oposto do amor? Às vezes a gente pode pensar que é o ódio, que é a raiva, que é, enfim, a inimizade. Mas na realidade, o lado oposto do amor, de fato, é a indiferença. E essa é uma transformação de natureza que só o Senhor pode preparar no nosso coração. Porque a gente foi treinado, a gente foi preparado num DNA que é buscar os nossos próprios interesses. E buscar os nossos próprios interesses em excesso faz com que a gente fique cada vez mais indiferente ao que é do outro. E isso, de fato, morre o amor. Quando a palavra fala que o diabo, Satanás, vem para roubar, matar e destruir, a coisa que ele mais quer roubar no nosso coração, de fato, é a capacidade da gente olhar para o outro com amor. E a gente tem tantos motivos para desconfiar, porque a gente pensa assim, mas
Se eu me doar, será que eu vou ser passado para trás? Será que eu vou ser recompensado? Será que esse meu gesto de gentileza, de amor, ele não vai ser, na verdade, né, uma forma de eu ser roubado eventualmente? Só que quando a gente pensa isso, a gente está olhando para a vida com uma perspectiva terrena. Quando a gente pensa na eternidade, nos valores que Deus coloca do seu reino, mesmo que a gente às vezes seja roubado pelo fato de amar alguém e a gente não ter isso retribuído, ou que a gente seja às vezes até prejudicado por olhar excessivamente pensando no outro, porque isso é uma coisa que refreia a gente de amar. Ah, será que eu vou parar para ajudar alguém? E se eu me prejudicar? Mas qual que é a consequência eterna disso, né? E aí, o próprio Senhor Jesus, ele fala, né, quando ele está falando sobre o juízo final, eu gosto muito dessa passagem, quando ele diz, né, em Mateus capítulo 25, a passagem é mais longa, não vou ler ela inteira, mas é do 35 ao 45, ele fala assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham para que vocês sejam abençoados pelo meu Pai, recebam como herança o reino que eu lhes preparei desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era estrangeiro e vocês me convidaram para ir à sua casa, eu estava sem roupas e vocês me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e vocês me visitaram. E aí essas pessoas perguntam para Jesus: mas Senhor, quando que a gente fez isso? Eu não te vi na terra, eu não te vi passando por essas coisas. E aí o rei lhes responde no versículo 40, eu lhes digo a verdade, quando vocês fizeram isso ao menor dos meus irmãos. Olha isso. Não é quando vocês fizeram isso para aquele seu amigo que você sabe que vai te retribuir. Jesus está falando, quando vocês fizeram isso ao menor de todos, aquele que talvez não fosse nem capaz, nem que quisesse de retribuir, foi a mim que eles os fizeram. Então esse ato de amor, quando ele é de fato altruísta, quando ele é de fato desinteressado em pensar se a gente vai receber ou não, ele tem consequências eternas. Por isso que a palavra fala, né? Nada que a gente faz em nome do Senhor é em vão. Nenhum sacrifício é em vão. Que o Senhor possa inspirar a gente nessa semana, né, como, né, o João me chamou muita atenção, né, que estava bem no comecinho ali do cantinho do slide dele, né? Esse é o caminho mais excelente, porque 1 Coríntios 13, né, fala sobre o amor, mas logo no 12, antes dele começar a falar, né, sobre o amor, ele fala assim: eu vou mostrar para vocês agora um caminho mais excelente. Na minha versão fala assim, um estilo de vida que eu quero que vocês vivam, que a gente possa viver esse estilo de vida de amor, amém? Que isso possa inspirar você nessa semana. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Boa semana.